Poucas coisas no nosso guarda-roupa foram tão revolucionárias quanto as roupas de banho. Desde trajes que cobriam a maior parte do corpo, até as peças que não cobrem quase nada. E hoje a gente vai falar sobre como as roupas de banho evoluíram no Ocidente desde a Roma Antiga até os dias atuais. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está na temporada de verão do canal da Modista do Desterro. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você por um acaso tá caindo de paraquedas por aqui hoje, já pega aquele drink tropical com guarda-chuvinha, senta aqui com a tia modista e fica bem à vontade, porque hoje a gente vai fazer uma grande viagem pela história dos trajes de banho no Ocidente. Na antiguidade, nadar para o prazer não era algo lá muito comum. Nadar era um exercício físico, muito usado por soldados e atletas para disciplinar o corpo e a mente. E nadar no mar definitivamente não era uma boa ideia. No vídeo sobre a história dos banhos de mar, a gente já falou bastante sobre como a relação das pessoas com o mar, com a praia, mudou muito ao longo do tempo, e a gente só começou a ver, de fato, a praia e os banhos de mar como uma possibilidade de diversão a partir de 1870, mais ou menos. E eu tô deixando esse vídeo linkado aqui em cima do card e linkado também na descrição do vídeo. Gregos e romanos não tomavam banho de mar, mas sim em rios, lagos e piscinas. E os antigos romanos gostavam tanto de banho que chegaram a construir prédios públicos específicos para isso, onde as pessoas iam não só para tomar banho, mas para fazer uma rotina de beleza, o skincare da antiguidade, encontrar os amigos e eventualmente os crushes. Banhos masculinos e femininos tinham locais ou horários separados, e as pessoas tomavam banho do jeitinho que vieram ao mundo. Em algumas pinturas do período romano, nós vemos mulheres que parecem estar praticando esportes com um traje em duas partes que lembra um pouco o biquíni moderno. Esse traje era formado por duas peças, o subligaculum, um tipo de calcinha barra cueca, e o strophium, essa faixa que protegia e sustentava os seios. Mas ainda é uma coisa muito discutida entre os pesquisadores se dá para traçar uma linha de continuidade entre esse traje romano e os biquínis modernos, e se realmente os trajes romanos teriam de alguma forma influenciado na criação do biquíni como a gente conhece hoje. Contrariando o que muita gente acha, sim, as pessoas tomavam banho na Europa medieval. Mas só pessoas ricas tinham banheiras em casa. Se você morasse no campo, o que era a realidade de uma boa parte da população europeia, poderia tomar banho em rios e lagos. Mas se morasse na cidade, poderia recorrer a um banho público. Os locais mais bem vistos do mundo pela igreja, porque homens e mulheres tomavam banho nos mesmos espaços, completamente nus, e vocês já sabem como é que isso vai terminar, né? Por volta dos anos 1600, essas casas de banho já estavam caindo em desuso na Europa, principalmente por questões morais. Desde o século XIV, elas vinham sendo alvo de uma campanha de difamação que procurava associar esses espaços à perversão, imoralidade e depravação, como sendo locais onde só se praticava prostituição e adultério. É só nos anos 1700 que a gente vai ter um traje projetado especificamente para as pessoas tomarem banho de maneira menos indecente. E por pessoas aqui entenda-se mulheres, porque desde sempre o corpo feminino é muito mais patrulhado do que o corpo masculino quando o assunto são as convenções de decência. Essa gravura é de 1813, mas ainda mostra o traje de banho feminino do século XVIII. Um camisão longo e folgado, feito para não marcar as curvas do corpo e confeccionado em flanela. A flanela original é um tecido de lã. Não, você não ouviu errado. E as pessoas tomavam banho com esse tipo de traje não só por uma questão de decência, mas também pela crença que existia na época de que o banho de imersão abria os poros e as doenças entrariam pelos poros abertos. Então, ao usar uma roupa longa que aquecesse, o corpo não ficaria muito frio e nem abriria demais os poros, e assim a pessoa não ficaria doente por tomar banho. Durante a Era Vitoriana, em especial a partir de 1850, a praia começa a se tornar um local de lazer e descanso. E tomar banho ou nadar nas ondas do mar deixa de ser apenas remédio ou exercício para começar a se tornar uma forma de diversão. Só que os vitorianos eram totalmente obcecados com o pudor feminino, e os trajes de banho desse período são um reflexo direto disso. As mulheres vitorianas tomavam banho de mar com um vestido curto, calçola,
meias, sapatos de banho e uma touquinha charmosa para proteger o cabelão. Numa época em que ainda não existia protetor solar e ficar bronzeado não era exatamente desejável, esse tipo de roupa também ajudava a proteger a pele contra queimaduras de sol. Mas a principal preocupação era proteger o corpo feminino, tanto dos ventos frios que deixariam a frágil mocinha doente, quanto dos olhares indesejados que ameaçavam sua honra e sua pureza. E esses trajes de banho vitorianos eram muito criticados por serem considerados imorais. Sim, tinha uma galera que achava que esse tipo de traje de banho revelava demais o corpo feminino e deixava as mulheres expostas ao olhar de cobiça dos homens. E a julgar pelas charges da época, tinha sim um bando de desocupados que iam pra praia só pra ver as mulheres nessas roupas indecentes. Não que as masculinas fossem, digamos, exatamente discretas. Roupas como essas eram feitas para tomar banho, mas não para nadar. E a partir de 1870, a gente já começa a ver uma mudança nesses trajes, que vão ficando mais sequinhos no corpo e passam a permitir mais movimento. Até que em 1900 surge um traje de banho feito numa peça única, mas que acabou virando caso de polícia. Num belo dia de sol de 1907, a australiana Annette Kellerman, atriz e nadadora, resolveu dar um mergulho numa praia de Boston. Apenas um dia normal, se ela não tivesse aparecido em público usando isso. O que Annette usava era parecido demais com um traje masculino. Uma peça única, bem ajustada ao corpo e que dava liberdade de movimento na hora de nadar. E que fez com que ela fosse imediatamente presa, acusada de indecência e atentado à moral e aos bons costumes. Kellerman é considerada a criadora do maiô, como a gente conhece, uma peça única de banho. E depois de ser solta sob fiança, ela iniciou uma campanha pela liberdade das mulheres de praticarem esportes na praia, de nadar e inclusive chegou a desenvolver uma linha de trajes de natação exclusivamente para mulheres. E só para constar, Kellerman derrotou vários nadadores famosos da sua época e também foi uma grande advogada da alimentação saudável e do vegetarianismo. Até os anos 1840, o maiô foi o traje de banho feminino. Nesse período, ele foi ficando mais curto e mais aberto, expondo cada vez mais pele e também foi beneficiado diretamente pela criação de tecidos elásticos de boa qualidade. Em 1946, o estilista francês Louis Réard resolveu causar no mundo da moda com uma criação bombástica, o biquíni. Bombástica mesmo, porque ele sabia que esse negócio ia causar um baita de um rebuliço e ele resolveu batizar sua criação com o nome de uma região onde eram realizados testes nucleares, deixando o corpo à mostra e exibindo as curvas ao invés de disfarçá-las. Ele lembrava demais as roupas íntimas para ser considerado minimamente decente. Tanto que em vários lugares o biquíni virou alvo de uma guerra que incluiu até a prisão de mulheres acusadas de comportamento imoral por causa de seus biquínis microscópicos, que eram desse tamanho. E podiam ser vistos nos corpos das mulheres que ditavam os padrões de beleza da época, como Rita Hayworth e Marilyn Monroe. E mesmo banidos dos concursos de beleza da época, os biquínis foram ganhando cada vez mais espaço e ficando também cada vez menores, seguindo as ideias de beleza feminina de cada época, mas acompanhando uma tendência típica do século XX, o bronzeado. Mas a gente vai continuar esse assunto no próximo vídeo. Então, se você curtiu esse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e aproveita para conferir esses outros vídeos que eu separei para você com todo carinho e que já fazem parte da nossa programação da temporada de verão 2022.